A Red Bull enfrenta uma grande decisão, manter ou mudar o conceito do carro para 2025. Até pouco tempo parecia que a Red Bull dominaria tranquilamente esse ano e o próximo. No GP da Austrália em março, Lando Norris resumiu o sentimento geral ao dizer que não haveria grande mudança no grid até 2026. Mas apesar de a Red Bull ainda estar liderando ambos os campeonatos, ela não é mais a força dominante da Fórmula 1. Não venceu nenhuma das últimas 4 corridas, Sérgio Pérez está tendo dificuldades e Verstappen tem expressado preocupações constantes sobre o caminho do desenvolvimento do carro. O ponto máximo veio com a raiva de Max na Hungria, quando ele disse que o carro não era bom o suficiente, era muito sensível e também muito lento. Então, o que fazer? Bem, a Red Bull está aproveitando o que tem para 2024 e vai ter mais atualizações depois das férias do verão europeu. Mas com grandes mudanças nas regras de 2026, será que ela usa arriscar mudanças significativas no conceito do carro para o ano que vem? A equipe esperava continuar no topo em 2024 e usar 2025 para uma evolução simples do modelo atual, mas sempre houve o receio de que os concorrentes evoluíssem. A McLaren, a Mercedes e a Ferrari ganharam várias corridas nesse ano, justificando esse medo. O chefe da Red Bull, Christian Horner, acha que, por esse ser o terceiro ano das regras atuais, esse equilíbrio era meio que inevitável. O trabalho no RB21 do próximo ano já começou faz tempo. A questão é: quanto pode ser feito para enfrentar as fraquezas que parecem intrínsecas a esse conceito de carro, hein? Esses problemas são agora bem conhecidos. Em boas condições, o Red Bull ainda é provavelmente o carro mais rápido da Fórmula 1. O problema é que é difícil de acertar a janela de operação, e a McLaren tem um carro rápido em uma gama mais ampla de condições e pistas. Pode-se dizer que a Red Bull tem o carro mais rápido da Fórmula 1, mas a McLaren agora é talvez o melhor por ser mais versátil. Segundo Horner, a prioridade é fazer um carro com uma janela de operação mais ampla. Mas veja, é mais fácil falar do que fazer. O problema fundamental é que o RB20 é um carro que precisa funcionar com uma rigidez alta, especialmente na lateral traseira. Esse alto nível de rigidez na rolagem, combinado com o curso da suspensão traseira relativamente longo para esses carros, mantém a aerodinâmica funcionando bem e combina com a geometria de suspensão anti-mergulho e com a suspensão traseira rigidamente controlada para minimizar as chances de problema de porpoising. Afinal, o segredo é manter o carro mais próximo do chão para gerar o máximo de downforce a partir dos túneis Venturi e do assoalho sem estolar ou desequilibrar. Esse conceito serviu bem para a Red Bull por muito tempo. Porém, à medida que as outras equipes se aproximaram, ele virou uma limitação. No ano passado, ou mesmo no início desse ano, a Red Bull podia aumentar a altura de rodagem e sacrificar um pouco do desempenho para melhorar o conforto, mas agora precisa extrair todo o downforce possível. Isso pode tornar o carro mais difícil de pilotar e às vezes representa uma limitação de desempenho em pistas irregulares, como Mônaco ou naquelas com muita ondulação. Também se provou ser um carro que não fez os ganhos esperados em curvas rápidas, com base no que os dados de simulação sugeriam, o que indica um problema de correlação. O fato de Verstappen ter ido bem nas curvas rápidas de Spa foi apenas uma consequência da boa eficiência aerodinâmica do carro, que permitiu carregar mais asas do que o adversário sem perder desempenho nas retas. Portanto, ele se apoiou em outra força do carro para neutralizar uma fraqueza, o que normalmente não é possível fazer. Mesmo assim, as outras equipes estão se aproximando. Vez ou outra, Verstappen até conseguiu restabelecer alguma vantagem de ritmo, por exemplo, no qualifying da Áustria e da Bélgica, mas foram casos bem pontuais. A Red Bull vai dar tudo que tem. Devem pintar mais atualizações no segundo semestre. Mas e quanto ao RB21, hein? O RB21 vem sendo trabalhado em paralelo com o desenvolvimento do RB20. Agora, o foco vai ser 2025. À medida que as novas regras amadurecem, os retornos tendem a diminuir. O engenheiro-chefe Paul Monahan receia que a Red Bull esteja atingindo um ponto de rendimento decrescente no desenvolvimento sob essas regras. Mas o que exatamente ele quer dizer com rendimento decrescente, hein? A ideia é que, à medida que o desenvolvimento avança, a taxa de melhoria cai. É como uma linha curva em um gráfico que se torna mais rasa com o passar do tempo. É a chamada assíntota, uma linha que tende em direção a uma curva, mas nunca chega lá. Ou seja, é a linha de desempenho máximo teórico. Na prática, significa que é possível continuar fazendo progressos incrementais, mas com o tempo, esses ganhos se tornam tão pequenos que não fazem diferença. Se for isso, a Red Bull precisa descobrir se o problema é de todas as equipes ou só dela. O fato é que o conceito do carro é um pouco diferente dos outros. Pode ser que esse conceito seja limitado, em comparação com os outros times, e precise de uma mudança para desbloquear um teto de desempenho mais alto. As leis da física vão sempre impor um teto para o desempenho, sejam quais forem as regras.
Mas a Red Bull tem que decidir se existe uma maneira de obter mais desempenho com uma mudança ou, se não existir, se há uma maneira de fazer o carro funcionar em uma janela mais ampla, sem perder potencial de desempenho. É importante lembrar que não se trata apenas do conforto do carro. É o desafio de melhorar o conforto sem comprometer o desempenho. Verstappen estabeleceu como prioridade resolver o problema do conforto, mas também alertou que isso deve levar tempo. Espera-se que haja pelo menos ganhos nesse ano, mas, sendo realista, é o carro de 2025 que oferece a chance de fazer mudanças maiores. Monahan alertou que a Red Bull não deve focar numa fraqueza em detrimento de todos os outros fatores. A equipe não vai lidar com uma limitação de desempenho em detrimento de outra. Em outras palavras, ela tem que encontrar o melhor compromisso global para as pistas onde a Fórmula 1 corre. Isso não significa que eles vão ignorar o problema, mas não vão se concentrar em resolvê-lo em detrimento de todas as outras qualidades. No entanto, não se engane, algumas mudanças foram consideradas. A questão-chave é como obter o melhor desempenho médio nas 24 pistas de 2025. Será melhor ter um carro mais específico, como o atual, que é ótimo em alguns circuitos, mas tem que se virar em outros? Ou um perfil de desempenho mais equilibrado, como o da McLaren, que foi o mais rápido só na Hungria, mas sempre fica entre os melhores, hein? Mesmo que a Red Bull consiga responder a essa pergunta, tem razões pelas quais fazer as mudanças pode não ser vantajoso, mesmo que venham ganhos de curto prazo. Com as mudanças nas regras de 2026 se aproximando, as equipes estão pensando em 3 carros diferentes. Os carros de 2024 estão no fim do processo de design e desenvolvimento, embora ainda haja alguns meses de corrida pela frente. Ainda há um pouco de trabalho sendo feito neles, já que parte dele pode ser útil para 2025. Depois tem o carro de 2025, cujo desenvolvimento já começou, com muitos parâmetros de design já escolhidos. Mas ainda há muito tempo para evoluir. E o que a Red Bull anda aprendendo agora vai alimentar isso. Mas a grande preocupação é 2026. Com grandes mudanças nos novos motores e carros drasticamente diferentes, com aerodinâmica ativa, além de menos downforce e arrasto, todas as equipes querem maximizar o tempo de pesquisa e desenvolvimento para esses carros. O trabalho preliminar já começou faz tempo, mas os testes aerodinâmicos estão proibidos até 1º de janeiro de 2025. Portanto, as equipes querem usar o máximo de recursos permitidos de túnel de vento e CFD do ano que vem para o carro de 2026. É importante lembrar que a Red Bull tem a maior desvantagem nesse aspecto. Atualmente, ela tem o menor tempo de testes aerodinâmicos por causa da posição dela no topo do Mundial de Construtores. Mesmo que a Red Bull fique atrás da McLaren em 2024, o que é bem possível, o aumento de 5 pontos percentuais nos recursos de CFD e túnel do vento não vai fazer muita diferença. Considerando as limitações do teto de custos, não há espaço de desenvolvimento para se movimentar de forma agressiva em 2025 sem comprometer seriamente 2026. Como Monahan disse, tudo se resume a decidir como os recursos disponíveis, limitados pelo teto de custos, vão ser divididos entre esses projetos. Tudo isso precisa ser feito em meio a rumores de que Verstappen está perdendo a confiança na equipe, sem contar as tentativas de contratação por parte da Mercedes, além da saída do gênio do design Adrian Newey. Mesmo que a Red Bull consiga alocar recursos suficientes para algumas grandes mudanças em 2025 sem prejudicar 2026, não há garantia de sucesso. Mudar o conceito do carro também traz riscos. A McLaren aprendeu isso com o MP428 em 2013. Segundo o chefe de equipe Martin Whitmarsh, aquilo foi consequência de a McLaren ser ambiciosa demais do ponto de vista técnico. No último ciclo de regras, anterior aos motores híbridos V6 turbo de 1,6 litro de 2014, a McLaren optou por uma grande mudança de conceito. Foi um risco grande, já que a mudança de direção tinha que dar resultados numa única temporada. E a McLaren era rápida em 2012. Em termos de média de velocidade, era o carro mais rápido. Lewis Hamilton só não brigou pelo título por causa de erros operacionais e problemas de confiabilidade. A sensação era de que, se a McLaren mantivesse o conceito, os outros poderiam alcançá-la. Para seguir na frente, ela precisava ser mais agressiva e grandes mudanças foram feitas. A frente do chassi foi elevada. A suspensão dianteira mudou de pushrod para pull-rod e as laterais ficaram muito diferentes. O problema é que o processo foi falho. As áreas de design individuais foram bem concebidas e funcionaram bem na simulação, mas quando o carro foi montado, não funcionou como esperado. O carro produziu uma boa carga aerodinâmica, mas era instável. Ele também sofreu com o stall do assoalho e perdeu muito desempenho quando teve que rodar com altura de rodagem maior. A McLaren teve tantos problemas que chegou a pensar em trazer de volta o carro de 2012.
Isso não aconteceu, mas a McLaren lutou a temporada toda. O trabalho foi desperdiçado já que o carro de 2014 era completamente novo. Os pilotos Jenson Button e Sérgio Pérez tiveram uma temporada difícil num carro que nunca terminou acima do 4º lugar. A McLaren caiu para 5º no Mundial de Construtores e ficou no pelotão do meio em termos de velocidade geral. Nada indica que a Red Bull vá ter o mesmo destino, mas fica claro o risco de ser agressivo demais quando se tem apenas uma temporada para fazer as coisas funcionarem. Então, o que a Red Bull vai fazer, hein? Bem, uma certeza é que ela não vai entrar em pânico e sair fazendo mudanças sem uma base científica sólida. É uma equipe boa demais para isso. A McLaren e a Mercedes têm avançado, enquanto a Ferrari espera se preocupar com uma atualização depois das férias para resolver os problemas de porpoising que têm afetado o carro recentemente. Mas a Red Bull ainda está forte. Pode ser que as mudanças relativamente sutis abram a janela de operação do carro e melhorem a pilotagem e o conforto do carro. Como disse o diretor técnico da equipe, Pierre Vacher, não se trata de ganhos de carga aerodinâmica, mas de permitir que o piloto extraia o máximo do carro e mantenha um bom equilíbrio. As decisões tomadas em Milton Keynes podem ter um impacto enorme, não só no restante de 2024, mas também nas chances da Red Bull em 2025 e nas perspectivas de sucesso com o novo motor em parceria com a Ford em 2026.